oitavo ano, bom dia, tudo bom? Vamos continuar a nossa terceira unidade, na verdade, depois da semana das provas. Na terça-feira passada foi a atividade junto com o Hugo, né? Junto com o pessoal lá do SESMAC, né? Do curso de Psicologia. Espero que vocês tenham gostado. Então vamos dar continuidade à nossa terceira unidade, tá certo? Nossa última aula foi ainda no dia 22 de setembro, certo? Então já faz aí um bom tempo, não é verdade? Mais de 30 dias. E no dia 22 ficaram os exercícios da página 176 até a 179 do livro 3. Nós estamos no livro 3, tá? É a unidade 1. Então nós vamos começar corrigindo essas atividades. Quem fez, corrige. Quem não fez, aproveita para fazer, deixar teu livro todo completo, não tem mais desculpa, tá certo? E aí a gente vai seguir em frente nessa primeira unidade do livro 3, tá bom? Então, vamos lá, todo mundo acordado, todo mundo com força e atenção, seguindo em frente. Um bom dia, começou a nossa aula, pessoal. Muito bem, pessoal, então vamos lá. Como eu falei no início, tá certo? Nós começamos ainda lá no dia 22 de setembro, mês passado, antes da semana das provas, certo? A unidade 1 do livro 3, tá? Aí nós ficamos da página 176, que é essa, até a página 179 foi o nosso exercício, tá bom? Se você não lembra desse exercício, vai aqui no YouTube, procura lá a nossa aula do dia 22, tá bom? Legal? Então, quem fez, corrige. Quem não fez, aproveita para fazer, tá? Para deixar teu livro todo prontinho. Hoje eu estou gravando aqui da escola, então nós vamos ter o eco natural da sala de aula, tá bom? E, por algumas vezes, teremos o toque da sineta, avisando o intervalo, avisando a separação de cada aula. Feito assim? Então, bora lá. Começando o livro 3, página 176, o título da lição é sobre Science, ciências, tá? Nessa unidade, a gente vai falar sobre diversos tipos da ciência e também aprenderemos a usar o condicional do tipo 0 para falar de verdades permanentes. Verdades permanentes são aquelas que não existe dúvida, que é aquilo e pronto, não tem como duvidar, não tem como dizer que não é, tá bom? Também vamos relembrar a utilização dos sufixos ing e ed para descrever qualidades e sentimentos, tá bom? Então vamos lá. Eu começo esse exercício com esse texto em inglês: What is science? Biotechnology, technology, genetics, astronomy, ecology, cybernetics, botany, zoology. There are all branches of science. What would our world be like if people didn't start asking questions thousands of years ago? People still ask questions, and many have been answered. Look at these pictures. What area or subject do they refer to? Who are those people? What are they doing? Where are they working? Would you like to work in this field? If so, what would you like to do? Então, é um texto que fala basicamente, né, sobre a área da ciência, as várias áreas, né, como ele fala aqui, ó, não é isso? E das figuras que geralmente são encontradas. Esse primeiro exercício tinha o seguinte, vê só, em cada figura eu ia dizer qual era o tópico
que correspondia à legenda. No de vocês também sai aparecendo as coisas assim? No meu sai abrindo é tudo. Vamos lá. A legenda que equivale a cada figura que está mostrando da área das ciências. Tá certo? Então vamos lá. Corrigindo. Só correção, tá? Como eu falei, isso foi lá do dia 22. Eu espero que você tenha feito. Quem fez, corrige. Quem não fez, aproveita para fazer. Vamos lá. Nessa primeira figura, lá, enfim, o cientista está olhando pelo microscópio. Não é verdade? Então, eu vou ter que colocar aí em inglês a microscope. A microscope. Deixa eu só consertar aqui. Microscope. Ok? Esse de lado. Eu acredito que todo mundo deve conhecer esse cientista, não? Se você não conhece, dá um Google aí, né? Mas aqui eu vou ter que responder a scientist and his theory. Ok. Corrigir dos dois. Legal. O terceiro aqui, claro que é uma figura de um telescope. A telescope. Faltou um S aqui. A telescope. Agora sim. A telescope. Né? A quarta figura aqui. A cientista está aí analisando as plantas, né? Então, field significa campo. Research, que é pesquisa. Field research, pesquisa de campo. Aqui embaixo, eu tenho todos os instrumentos de laboratório. Então, eu vou ter isso daqui, ó. Beakers, que são tubos, são vidros, né? Alcohol burner, ou seja, aquecimento por álcool, né? Que é esse fogo aqui, ó, esse daqui, né? Burner, são R. Glass flasks, né? Que são tubos de ensaio. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Ok? E claro que só sobrou para aqui o laboratory research. Ou seja, as pesquisas de laboratório. Nunca nesses momentos que nós estamos vivendo foi tão falado, né, foi tão difundido a parte da ciência, né, seja na pesquisa, enfim, da vacina ou das vacinas, seja no trabalho dos médicos, dos infectologistas, enfim. Também por causa dessa pandemia, nunca se falou tanto, né, na parte da ciência, não é assim? Muito bem. Página 176 corrigida? Legal. Não manda agora não, segura aí. Na página 177, ele começa assim, ó. What is science? Do you like science? What branch of science do you prefer? Do you think science is reading a lot of book or experimenting? Here is a definition of science. Read it. Do you agree with it? O que é ciência? Você gosta de ciências?
Que parte, que tipo da ciência você prefere? Você acha, você acredita, você pensa, né, que ciência é ler um monte de livros ou fazer experiência? Aqui está uma definição da ciência. Leia. Você concorda com ela? Então aqui, ele tem um texto, né, que ele fala o que é ciência, foi produzido pelos autores do livro, então não é uma definição científica, tá? É um texto feito pelos autores do nosso livro. Nessas palavras destacadas, aqui ao lado, ele faz uma espécie de glossário, tá? Então ele te dá a ideia do que significa, mas você está aí em casa com o tradutor simultâneo, está bem mais fácil, não é verdade? Tá. Sobre esse texto, tá? Sobre esse texto, você tem duas perguntas. A primeira é assim, What is the difference between the thought of a scientist and other people? Ou seja, qual é a diferença entre o pensamento de um cientista e das outras pessoas? Ora, vê só. Science is curiosity in thoughtful action about the world and how it behaves. Science is like a mystery inviting anyone who is interested to become a detective and join the fun. Anyone can have an idea about how natures work. Some people think their idea is correct because it seems right or it makes sense. But for a scientist, this is not enough. A scientist will test the idea in the real world. Ora, então nesse primeiro aqui, ele já está a resposta dessa daqui. Se eu for pensar qual é a diferença entre o pensamento de um cientista e das outras pessoas, ele diz logo aqui, A scientist will test the idea in the real world. Essa resposta daqui, você coloca aqui. Tá? Um cientista irá testar a ideia em um mundo real e não acreditar no que as pessoas acham que a ideia é correta porque parece correta ou porque faz sentido. Tá? Porque é coerente. Não, um cientista ele vai testar essa ideia no mundo real, vai saber se faz sentido. Então essa resposta aqui, ela vem para cá. Tá bom? Legal. A segunda pergunta ele diz assim, What is the difference between hypothesis and a theory? Qual é a diferença entre uma hipótese e uma teoria? Ele vai estar aqui, An idea that predicts how the world works is called a hypothesis. Aqui está falando sobre hipóteses, né? Você vai responder hipóteses até aqui, tá? Isso é uma hipótese. Vamos para a teoria. If an idea or hypothesis is correct, it predicts how something will behave, and we call it a theory. O toque, como eu falei, tá? Então, o que vai ser teoria? É aqui, se uma ideia ou uma hipótese está correta, que fala sobre como pensa ou como acredita-se, ela vira uma teoria.
Ou seja, a hipótese, você apenas acha que o mundo trabalha desse jeito. É uma ideia que você acha comum. Uma teoria é quando essa hipótese ela é correta, ou seja, quando ela é comprovada no mundo real. Então, essas duas que estão sublinhadas aqui, ela vem para cá. Ok? Feito? Legal. Vamos em frente. Seguindo em frente, o próximo texto que nós temos é esse daqui, Theory, an example. Ou seja, teoria, um exemplo de teoria. E aí, ele vai falar sobre o geocentrismo e o sistema solar através dos estudos de Nicolau Copérnico. Geocentrismo, sistema solar, heliocentrismo, círculos perfeitos e círculos elípticos, como é o nosso sistema solar. Então, esse texto aqui fala sobre essa teoria, não é verdade? Vira a página aí, por favor, na página 178. Ele começa falando sobre a biografia do Nicolau Copérnico, não é isso? Tá? E o exercício aqui é o seguinte, ele te dá 3 modelos de sistema solar, né? O sistema atual, né, do heliocentrismo, né, onde o Sol é o centro, as órbitas são elípticas, né? Aí ele fala sobre o modelo do Copérnico, ainda como o Sol, como centro, né? Só que aqui as órbitas são circulares, não é assim? E o modelo geocêntrico, onde a Terra é o centro, né? E tudo gira ao redor da Terra. Desses 3 modelos, o exercício era o seguinte, era mais fácil e impossível. Ele queria saber as similaridades, as coisas iguais, né, dos 3 modelos, né, e as diferenças dos 3 modelos. Essa resposta é mais do que pessoal. Você poderia fazer em português ou se desafiar e utilizar o tradutor e fazer em inglês, tá? Mas a base aqui, nos 3 modelos, né? Com certeza nós temos a relação entre o Sol e a Terra, seja ele no heliocentrismo, onde o Sol é o centro, ou no modelo geocêntrico, onde a Terra é o centro, mas sempre eu vou ter uma relação Sol e Terra. Essa é uma similaridade, não é verdade? Entre o modelo do Copérnico e o modelo atual, né, o heliocentrismo, eu vou ter o Sol como centro do universo, né? E todos giram ao redor do Sol, né? E se você prestar atenção, mas eu sempre vou ter esses 3 primeiros planetas, né? Mercúrio, Vênus e Terra, eles sempre aparecem nos modelos, tá? Seja o geocêntrico, seja o de Copérnico, seja o heliocentrismo, tá bom? E as diferenças sempre são mais fáceis, né? Uma delas é que em um modelo o Sol é o centro de tudo, no outro a Terra que era o centro de tudo. Esse é o que é o grande embate do heliocentrismo e o geocentrismo, não é verdade? Um é que os planetas giravam ao redor do Sol, outros planetas giravam ao redor da Terra. Outro modelo do heliocentrismo, enfim, atual, como a gente conhece, é que as órbitas são elípticas e não circulares, como pensava o Copérnico. Mas isso é só uma combinação cultural junto com a área das ciências, que é o que nós estamos estudando. A ideia aqui, lógico, além de fazer um conchavo com a área de ciências, tá certo? Coisa que vocês já estudaram e estão cansados de saber, é aí sim trabalhar o vocabulário, a escrita em inglês. E agora a gente tem uma facilidade enorme porque a gente tem o tradutor simultâneo à disposição, não é verdade? Então, somente com a prática, né, da escrita, a gente coloca tudo isso em ordem. Mas as respostas aqui, são pessoais,
tá bom? Legal? Muito bem. Já na página 179, aí não. Ele fala assim, ó. Is this always true? Ou seja, isto sempre será verdade. Aí eu tenho um texto. Some facts are always true. For example, if you put something in a bucket of water, it gets wet, right? But if you walk in the rain, you don't necessarily get wet. Perhaps you have an umbrella and you are wearing a raincoat and rubber boots. You don't get wet, but your umbrella, your raincoat and your boots do. Ou seja, será que isso é sempre verdade? Alguns fatos são sempre verdadeiros. Por exemplo, se você coloca alguma coisa, né, em uma poça de água, em uma vasilha com água, ele vai ficar molhado, certo? Mas se você anda na chuva, você não necessariamente ficará molhado. Talvez você tenha um guarda-chuva, uma sombrinha, ou você esteja usando uma capa de chuva e botas de borracha. Você não ficará molhado, mas seu guarda-chuva, sua sombrinha, seu casaco de chuva e suas botas ficarão. Então o exercício aqui, ó, ele quer saber, leia essas frases e você vai assinalar se eles são sempre verdadeiras. Você vai marcar T de true, se ele for sempre verdade. F de false, se for de cara já é falso, não tem como ser verdadeiro. E N, se não é necessariamente uma verdade, ou seja, aquele chamado meia verdade. Pode ser ou pode não ser. Não é verdade? Legal. Então vamos lá. No primeiro, deixa eu botar aqui. Legal, vamos lá. Ice creams melts if you put it in the sun. Claro que é verdadeiro, né, gente? Se você coloca o sorvete no sol, ele vai derreter, né? Legal. Deixa eu tirar esse daqui. Espera aí só um pouquinho. Aqui. Aqui. Ok. Vamos lá. O segundo é assim, ó. If you heat water to 100 degrees, it freezes. No, é exatamente o contrário, né? Isso é falso. Agora, isso é falso. Não. Se você coloca a água a 100 graus Celsius, ele congela? Não, é exatamente o contrário, não é? Legal. Vamos lá. Terceiro. When you mix blue and yellow, you get orange. Se você misturar o azul e o amarelo, você vai ter o laranja. Quem fez o teste? Se fez, viu que é falso, né? Legal. Quarto tópico. If you read a lot of books, you are intelligent. Se você lê um monte de livros, você é inteligente. Não necessariamente, não é? Não necessariamente, depende, não é totalmente verdade. Próximo. If you don't water the flowers, they die. Se você não coloca água nas plantas, elas morrem. Isso é verdade, né? Ainda que seja o cacto, mas ele precisa pelo menos de um pouco de água. Se ele não tiver água de jeito nenhum, aí sim ele morre, né? If you cool water below 0 degrees, it's boiling. Esse daqui, ó, é o contrário desse daqui, ó. Ele colocou os contrários. Tá? Então, aqui é falso. Certo? Próximo. If you don't eat or drink, you die. Gente, isso não tem nem o que duvidar, na verdade. Se você não comer ou beber, você vai morrer, claro que sim. If you mix black and white, you get gray. Se misturar branco e preto, fica cinza? Fica assim. E para terminar,
When water freezes, it becomes solid. Quando a água congela, ela fica sólida. Claro que sim. Corrige. Essa é a página 179. Ok? Legal. Joia. Aí esse outro aqui, ó, ele fala assim: discuta suas respostas com um colega de sala. Isso a gente não está fazendo, né? Cada um está fazendo o seu. Então você pode corrigir os tópicos falsos da atividade anterior. Ora, os tópicos falsos foram esses aqui, ó. Esse. Não é isso? Foi esse, né? Esse aqui. E foi esse aqui. Né? Esses três são os tópicos falsos, não é assim? O que é que vai mudar? Ora, se eu falei na resposta que esses daqui são os contrários, então a única coisa que você vai escrever aqui, por exemplo, nessa frase aqui, você vai trocar freeze por boils. Ok? Se eles estão ao contrário, nessa frase você tira isso daqui, ó. Você tira esse e coloca esse aqui. Escreve aqui a frase, tá? A mesma coisa desse daqui, ó. Se eu disse que eles são os contrários, isso daqui vai sair e você vai escrever freezes. Ok? Agora, essa daqui, quando você mistura azul com amarelo, quem fez isso já sabe, ele não fica laranja, ele vai ficar, isso mesmo, green. Então, essas frases aqui, ó, verdadeiras, você vai trocar essas daqui por essas palavras e escreve nesse daqui. Entendido? Muito bem. Vamos terminar essa lição, que foi lá do dia 22 de setembro. Ó, aí ele fala do zero condicional. Para falar de verdades permanentes ou constantes, ou seja, aquela verdade que não tem como duvidar, não tem como. É uma verdade absoluta. Tá? Usamos o zero condicional. Ele é formado por if, que significa se, mais simple present, ou seja, o presente simples, mais simple present, presente simples de novo. Observe. If you put ice in the sun, it melt, ou seja, se você coloca o sorvete no sol, ele derreterá. Você também pode inverter as frases e não vai mudar o sentido. Ice creams melt if you put it in the sun, ou seja, o sorvete derreterá se você colocá-lo no sol. Simples assim. São verdades permanentes, são verdades constantes, são verdades absolutas. Não tem o que duvidar, tá? Esse exercício era o seguinte, ó, a gente ia completar essas frases com esses verbos no presente, certo? E lembrando que o get aqui, ó, eu ia usar duas vezes. Quem fez corrige, vamos lá. If people eat too much, they get fat. If you
watch fire, you get burned. E para terminar, if babies are hungry, they cry. Corrige. Esse foi o exercício do dia 22 de setembro. Tá certo? Então agora você vai me mandar as páginas corrigidas 176, 177, 178 e 179. Legal? Estou aguardando essa correção para a gente seguir em frente. Vamos lá. Legal. Então nós já fizemos a primeira parte, que foi a correção, tá joia? Você tem que me enviar a correção, tá? Vamos começar com a nossa aula de hoje, nossa aula explicativa e o exercício que vocês vão fazer para hoje. Eu começo assim, ó. Permanent truths, ou seja, verdades permanentes, verdades que não tem como você duvidar, certo? Aqui eu tenho o seguinte, vê só. Célia e Theo estão conversando, estão falando sobre um projeto escolar. Antes de você ouvir, significa que nós vamos ter um listening, assinale ou marque as frases, ou ligue as frases. O que é que ele quer? A primeira parte do exercício é o seguinte, ó. Aqui eu tenho o início da frase, aqui eu tenho o final da frase. Ele quer que você ligue. Professor, como é isso? Da seguinte forma, vê só. Nós estamos falando sobre verdades permanentes, tá? Ou seja, coisa que geralmente deve acontecer. Então aqui eu tenho assim, ó. When children are bored or sleepy, ou seja, quando as crianças estão chateadas ou sonolentas, com sono, geralmente o que é que acontece com elas? Elas choram. Ok? E aí você vai ligar todas as outras aqui. Entendido? Aqui é o início, aqui é o final da frase. Então a primeira parte aqui, ó, você vai ligar as frases com as suas verdades permanentes. Ok? Legal? Muito bem. Já é? Legal. Na segunda parte, aí sim, ele diz assim, ó. Agora, ouça a conversação e marque se você está certo. Por que marcar se você está certo? Porque na conversação eles vão falar exatamente essas frases aqui. Tá? Mas vai mais além. Então, marque qual as frases que a Célia falou, e aí você bota o C na que a Célia falou, tá? E a que o Theo falou, você vai botar um T. Então, C, isso você vai botar aqui, ó. As frases que a Célia falou, você vai botar um C, e a que o Theo falou, você vai botar um T. Legal? Joia. Nesse azulzinho aqui, ó, ele fala assim, atenção, se você começar com um condicional if, você precisa usar uma vírgula. Ou seja, a vírgula é que vai separar a primeira frase da segunda frase, tá? Mas somente se a sua frase começar com o if. Se esse if estiver no meio da frase, ou seja, se você inverter as frases, você não usa a vírgula. Isso é só uma estrutura gramatical, tá? Só para a gente prestar atenção. Vamos aqui, ó. Toda vez que ele começa com if, veja que ele tem uma vírgula no final. Tá vendo?
Já quando ele não começa com o if, significa que a segunda frase é a que vai ter o if, tá? E não tem a vírgula. Legal? Jóia. Muito bem. Feito? Entenderam aqui? Primeira parte, e você vai ligar com as verdades, né? As absolutas, vamos assim dizer. E a segunda, eu vou passar o listening e você vai dizer quais são as frases que a Célia falou e que o Theo falou. Vamos lá? Muito bem. Olhe eu aqui, ó. Muito bem. Hoje eu vim com a camisa do I am the best, para ninguém esquecer. Primeira vez, vamos lá. I have to do a project for school. What is it about? Well, it's a science project. We have to talk about permanent truths. Like, if you heat metal, it expands. Oh, I see. Or if you pour oil in water, it floats. Yes, that's a good one. If you put wood in water, it also floats. If it is good, write it down. Definitely. If children are bored or sleepy, they cry. And if I work very much, I get tired. And if I drink a lot of coffee, I don't sleep. And if my parents want to go out, I have to look after my sister. And if I don't wash my hair every other day, it looks strange. And if I don't take a shower every day, I'll smell bad. And if I don't brush my teeth before going to bed, I feel very uncomfortable. And if I don't show up at school, they phone my parents. Oh, Theo, that is not a permanent truth. Of course it is. It is a permanent truth for me and you. Yeah, I know, but let's go back to science. I have to do a project. Antes da segunda vez, eu vou aumentar só mais um pouco, tá certo? Legal agora. Então vamos lá, segunda vez, tá? I have to do a project for school. What is it about? Well, it's a science project. We have to talk about permanent truths. Like, if you heat metal, it expands. Oh, I see. Or if you pour oil in water, it floats. Yes, that's a good one. If you put wood in water, it also floats. If it is good, write it down. Definitely. If children are bored or sleepy, they cry. And if I work very much, I get tired. And if I drink a lot of coffee, I don't sleep. And if my parents want to go out, I have to look after my sister. And if I don't wash my hair every other day, it looks strange. And if I don't take a shower every day, I'll smell bad. And if I don't brush my teeth before going to bed, I feel very uncomfortable. And if I don't show up at school, they phone my parents. Oh, Theo, that is not a permanent truth. Of course it is. It is a permanent truth for me and you. Yeah, I know, but let's go back to science. I have to do a project for school. What is it about? Well, it's a science project. We have to talk about permanent truths. Like, if you heat metal, it expands. Oh, I see. Or if you pour oil in water, it floats. Yes, that's a good one. If you put wood in water, it also floats. If it is good, write it down. Definitely. If children are bored or sleepy, they cry. And if I work very much, I get tired. And if I drink a lot of coffee, I don't sleep. And if my parents want to go out, I have to look after my sister. And if I don't wash my hair every other day, it looks strange. And if I don't take a shower every day, I'll smell bad. And if I don't brush my teeth before going to bed, I feel very uncomfortable. And if I don't show up at school, they phone my parents. Oh, Theo, that is not a permanent truth. Of course it is. It is a permanent truth for me and you. Yeah, I know, but let's go back to science. Ok? Última vez, lembrando que você tem que juntar o início e o fim, tá? E também dizer quem falou cada frase, se foi a Célia ou se foi o Theo. Vamos lá, última vez. I have to do a project for school. What is it about? Well, it's a science project. We have to talk about permanent truths. Like,
if you heat metal, it expands. Oh, I see. Or if you pour oil in water, it floats. Yes, that's a good one. If you put wood in water, it also floats. If it is good, write it down. Definitely. If children are bored or sleepy, they cry. And if I work very much, I get tired. And if I drink a lot of coffee, I don't sleep. And if my parents want to go out, I have to look after my sister. And if I don't wash my hair every other day, it looks strange. And if I don't take a shower every day, I'll smell bad. And if I don't brush my teeth before going to bed, I feel very uncomfortable. And if I don't show up at school, they phone my parents. Oh, Theo, that is not a permanent truth. Of course it is. It is a permanent truth for me and you. Yeah, I know, but let's go back to science. Ok? Então, esse é o primeiro exercício, tá? Do listening. Você vai ter que juntar as frases, o início e o fim, ou seja, as frases que se correspondem, e depois dizer quem falou cada frase, se a Célia ou se o Theo. Lembrando que esse listening você pode escutar quantas vezes quiser, basta voltar essa videoaula, tá bom? Legal. Continuando, ainda na página 180, nós temos o seguinte: What's that for? Look at what Theo says. If it is good, write it down. We can also the zero conditional with the imperative. Observe this example. If you finish your homework, clean your bedroom. If it rains, take an umbrella. If the food is cold, heat in the microwave. Então, ele diz assim, ó, para que serve? Olha o que Theo fala. Se isso é bom, escreva abaixo. Nós podemos também usar o zero condicional, aquele que para verdades que não tem, enfim, né, dúvidas, com o imperativo. Lembrando que o imperativo é aquele que você dá ordem, que você ordena alguma coisa. Então ele dá como exemplos, ó, if you finish your homework, se você terminar sua tarefa de casa, clean your bedroom, limpe o seu quarto, é uma ordem. If it rains, se estiver chovendo, take an umbrella, pegue um guarda-chuva, pegue uma sombrinha, é uma ordem também. If the food is cold, se a comida estiver gelada, heat it in the microwave, ou microwave, como você queira, né? Se a comida estiver gelada, você esquenta no micro-ondas, também é uma ordem. Então, nas verdades do zero condicional, você também pode usar o imperativo, tá? É aquele que você dá ordem. Nesse exemplo aqui, ó, nesse exercício aqui, tá? Pense em dois fatos que são verdades permanentes para você. Pense sobre os hábitos escolares, os hábitos de casa. Esquece isso daqui, ó. Converse com seu amigo sobre ele. Você só vai escrever aqui, ó. Escreva abaixo. Então aqui embaixo, ó, você vai escrever dois hábitos permanentes que você acha verdade para você, que você não tem dúvida disso, tá bom? Dois só, tá? Legal. Continuando, ainda na página 180, nós temos o seguinte: What's that for? Look at what Theo says. If it is good, write it down. We can also the zero conditional with the imperative. Observe this example. If you finish your homework, clean your bedroom. If it rains, take an umbrella. If the food is cold,
heat in the microwave. Então, ele diz assim, ó, para que serve? Olha o que Theo fala. Se isso é bom, escreva abaixo. Nós podemos também usar o zero condicional, aquele que para verdades que não tem, enfim, dúvidas, com o imperativo. Lembrando que o imperativo é aquele que você dá ordem, que você ordena alguma coisa. Então ele dá como exemplos, ó. If you finish your homework, se você terminar sua tarefa de casa, clean your bedroom, limpe o seu quarto, é uma ordem. If it rains, se estiver chovendo, take an umbrella, pegue um guarda-chuva, pegue uma sombrinha, é uma ordem também. If the food is cold, se a comida estiver gelada, heat it in the microwave, ou microwave, como você queira, Se a comida estiver gelada, você esquenta no micro-ondas, também é uma ordem. Então, nas verdades do zero condicional, você também pode usar o imperativo, tá? É aquele que você dá ordem. Nesse exemplo aqui, ó, nesse exercício aqui, tá? Pense em dois fatos que são verdades permanentes para você. Pense sobre os hábitos escolares, os hábitos de casa. Esquece isso daqui, ó. Converse com seu amigo sobre ele. Você só vai escrever aqui, ó. Escreva abaixo. Então aqui embaixo, ó, você vai escrever dois hábitos permanentes que você acha verdade para você, que você não tem dúvida disso, tá bom? Dois só, tá? Então, seguindo em frente, esse foi o nosso primeiro exercício da página 180, tá? Vamos lá. Seguindo em frente, na página 181, eu começo assim, ó, com o seguinte texto: Science is amazing, ou seja, ciências é incrível, é fantástico, é muito legal. E aí eu vou ter três textos. Alguns estudantes foram perguntados o que eles pensam sobre ciência. Aqui estão algumas das respostas. Então, tem o texto do Mike, tem o texto do Jack, tem o texto da Suzy. Sobre esses três textos, nós temos o exercício dessa página. Esquece aqui, ó, discutir as perguntas com seus colegas. Esquece isso, cada um vai fazer o seu. Sobre esses textos, você vai responder as seguintes perguntas. Which opinion did you find most interesting? Ou seja, qual opinião você achou mais interessante? De qual dos três? What did Mike think of science at first? Ou seja, o que é que o Mike achava primeiro sobre ciências? Qual era a primeira opinião dele sobre ciências? E o que ele acha sobre a ciência agora? A mesma coisa aqui, ó. O que a Suzy pensava sobre ciências na sexta série e o que é que ela pensa agora? Tudo isso do texto, tá, gente? E o último ponto, por que o Jack ama ciências? Se você quiser, você pode responder aqui no próprio livro ou pode responder no caderno. Esse é o exercício da página 181, tá? Agora nós vamos para a página 182 e nós temos a parte gramatical, que vai falar sobre os sufixos ed e ing. Leia as frases a seguir. If children are tired, bored, or frightened, they cry. I thought science was confusing. Now I think it is amazing. Observe que, ao utilizarmos os sufixos ed e ing,
podemos transformar alguns verbos em adjetivos. A grande questão vem agora, gente. Quando eu vou usar cada um? Quando eu quiser falar sobre sentimento é alguma coisa que eu estou sentindo ou alguém está sentindo, eu vou usar o ED no final. Sentimento, adjetivo, sentimento. Ou eu estou sentindo ou alguém está sentindo, eu vou usar o ED. Quando eu for falar da qualidade de alguma coisa ou de alguém, eu vou usar ING. Essa é a grande dica de você saber quando vai usar o sufixo ED e o sufixo ING. Quando eu for falar de sentimento, eu vou usar ED. Quando eu falar de qualidade, ING. Ok? Essa é a grande diferença. Se eu souber trabalhar com isso, vai ficar bem fácil para mim. Tá bom? E para isso ele coloca esse quadro aqui, ó, que é para você praticar, transformar o verbo, tá, em adjetivo, seja ele para dar qualidade ou sentimento. Então, na primeira coluna, todos devem ter final ING. Na segunda coluna, todos devem ter final ED. E aqui você vai colocar a tradução. Por exemplo, aqui eu tenho amazing, que é uma qualidade, né? Então, aqui, ó... Ui, peraí, não é isso não. Vamos apagar. Legal. Então, aqui, ó, eu tenho que completar com a... Até aqui é o radical, né? ED. Amazed. A mesma coisa eu vou falar. Aqui eu já tenho bored. Então, aqui eu vou botar boring. Ok? E aí, aqui você vai botar as duas traduções. Qual é a tradução de amazing? Você bota aqui, vírgula, e bota a tradução do amazed. A mesma coisa com cada um. Então, aqui você terá duas traduções, porque um com final ING, que é o que dá qualidade, e um que é com final ED, que é o que denota sentimento. A mesma coisa você vai fazer com todas essas aqui, da página 182. Tá? Para terminar, nós temos os exercícios de fixação, da página 183, 184 e 185. Na 183 é só uma revisão daquilo que a gente já fez. Lá vem o carro de som, tá, gente? Mas se liga aqui na minha voz. Na 183 é só um resumo do que a gente já fez. Aqui eu tenho o início, tá? O início da frase, ele quer que você ligue com o final da frase, tá? A gente já fez uma coisa assim. A segunda, que é essa daqui, ó. Complete essas frases. Eu tenho o início da frase. Você vai completar do jeito que você quiser. Então, aqui são respostas pessoais no segundo, tá? O terceiro, ele diz assim, ó. Complete estas frases usando as palavras são essas que estão aqui, ó, entre parênteses, ou com ING ou com ED. Gente, lembra o que nós falamos anteriormente. Se a frase está falando sobre sentimento, a terminação é ED. Se a frase está dando qualidade a alguma coisa ou a alguém, eu vou usar no final ING, tá? Se liga nisso. Legal? Por exemplo, ó, eu acho que este livro era muito, e aqui eu estou falando interessante. Ele está dando qualidade ao livro ou ele está falando do sentimento ao livro? Ele está dando qualidade, não é? Se ele está dando qualidade, a terminação que eu vou usar é ING ou ED? Se liga nisso.
Então a gente tem que saber cada frase daqui, tá? Esse quarto quesito aqui, ó, também é uma resposta pessoal. Suponha que um amigo postou este comentário na sua mídia social. E o comentário é esse daqui, ó. Tá? Esse daqui, ó. Daqui até aqui. O que é que ele está pedindo? Escreva um comentário para o post do seu amigo, dando a sua opinião sobre ciências. Lembre que seu amigo postou isso daqui, ó. Isso daqui foi o que o seu amigo postou. Seu amigo postou isso daqui, ó. Tá? Dentro do comentário que seu amigo postou, você vai postar um comentário seu sobre isso daqui. Em inglês. Lembra que a gente está trabalhando a língua inglesa. Certo? Seguindo em frente, 184. Também revisão. Coloque os verbos na forma correta. Nós estamos trabalhando com o presente simples. Presente simples. Quando tem o not, significa que está na negativa. Se está na negativa, atenção, meu oitavo ano, eu posso usar o don't, se eu estiver usando I, you, we ou they, ou eu posso usar o doesn't, se eu estiver trabalhando com o he, o she ou it. Se lembra disso, tá? Eu estou trabalhando no presente simples. Então, toda vez que eu estiver na negativa, ou eu vou usar o don't, se eu tiver esses sujeitos aqui, ou o doesn't, se eu tiver esses sujeitos aqui. Legal? Joia. No segundo aqui, ó, da página 184, escolha a melhor resposta para completar as frases. Muito simples. Cada frase aqui, qual é a resposta correta? Isso cai até em teste, em prova, não é? Joia. Terceiro, mais um exercício de fixação. Sufixo. ED. Quando é que eu uso? Quando eu falo de sentimento. ING, quando é que eu uso? Quando eu falo de qualidade. Veja que as frases aqui, ele vai usar sempre o mesmo verbo. Ele só quer saber quando é que, em qual local que você vai usar ED e qual local você vai usar ING. Feito? Terminando essa página, eu tenho complete a melhor palavra, né? Escolha a melhor palavra para completar as frases. Então, sempre em negrito eu vou ter duas opções. Qual é a opção que vai completar corretamente cada uma dessas frases? E para terminar a nossa lição, o Max Challenger caiu no Enem. Então você vê que no Enem tem questão que a gente vê desde do sexto ano, né? Então, por mais que a gente ache que o Enem às vezes é difícil, não é. É só um apanhado do que a gente viu também no fundamental. Tem isso daqui, ó. Esse tópico aqui. When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace. Foi o Jimi Hendrix, era um artista, um cantor. Ele quer saber o seguinte, vê só. Aproveitando-se de seu status social e da possível influência sobre seus fãs, o famoso músico Jimi Hendrix associa em seu texto os termos love, power e peace, para justificar sua opinião de que? Qual é a opinião aqui que você acha que o Jimi Hendrix queria passar nisso daqui que ele falou? Tá? Então, nós tivemos a correção, até a página 179 foi correção. Nós começamos o exercício de hoje, da 180, que teve o listening.
Da 180 nós temos a 181, 182, 183, 184 e 185, certo? Faça com calma, faça no seu tempo, mas o mais importante, não esqueça de fazer. Você tem até a próxima, a correção não, a correção você já tem que me mandar, né? A correção não tem o que pensar, a correção você já me manda, mas o exercício você tem até a próxima terça-feira para me enviar. Tá bom, meu oitavo ano? Um bom dia para todo mundo, uma boa aula e se precisar me chama aqui no privado, tá? Bom dia, pessoal!